Oi, oi, nerds, aqui é a Laura que tá falando. E aí, como que vocês estão? Hoje no Expresso eu vou falar sobre uma polêmica que me deixou muito, muito chocada, que é o documentário Quiet on Set, Os Segredos da Nickelodeon Revelados. Eu sempre fui muito fã da Nick e sempre consumi tudo, porque quando eu era criança e adolescente, assim, no meu pacote básico da TV, que a gente pagava a TV a cabo, né, não tinha Disney, eu só tinha Nick, era a única emissora, porque eram as duas grandes emissoras assim de programa para criança e adolescente era a Disney e a Nick. Então, no meu pacote básico tinha a Nick. Então foi muito triste ver algo que fez parte da minha vida ter essas revelações, né? E que por trás dessa emissora que alegrava minhas tardes todos os dias, tinha essa fachada que escondia vários casos gravíssimos de abuso, assédio e mais vários outros crimes aí. E é isso que aconteceu com a Nickelodeon nos últimos anos. E agora, né, com o lançamento do documentário Quiet on Set, tudo isso veio, né, à tona e revelou vários nomes, situações que por 20 anos, né, ficaram escondidos do público. Quase que toda a minha vida, né, porque eu tenho 29, então foi tipo quase que toda a época de ouro assim da Nickelodeon ficou tudo isso escondido do público. O documentário foi lançado na Max primeiro nos Estados Unidos e aqui no Brasil chegou no dia 16 de abril, mas as revelações, né, já estavam balançando as mídias por causa dos trechos que a galera tava soltando quando saiu lá nos Estados Unidos. Eles começaram a soltar várias partes, né, dos episódios na rede social. Então, eu, por exemplo, eu vi várias partes que, inclusive, eu decidi fazer esse expresso sobre esse assunto por causa, né, das partes picadas, assim, que eu vi no TikTok. Então, eu falei assim, eu preciso falar sobre isso porque eu consumia muito, muito Nickelodeon, gente, sem brincadeira. Então, com tudo isso que saiu, eles reiniciaram, né, as investigações policiais que antes estavam todas pausadas. E eu vim aqui para comentar com vocês um pouco sobre algumas dessas revelações. Bom, o que mais repercutiu até agora foi o depoimento do ator Drake Bell. Vocês lembram dele? Que ele fazia, né, Drake Josh, aquele programa onde ele era o irmão, né, o Drake era o irmão do Josh, e eles não se davam bem no começo. Aí depois, né, a irmãzinha mais nova deles depois foi fazer iCarly. Então, nossa, eu adorava Drake Josh, e o Drake, ele era o colírio, assim, da meninada na época. Então, ele começou na emissora, né, com o Show de Amanda, que foi um programa, é um dos únicos programas que eu não assisti. E na entrevista do documentário, o Drake, ele expõe o predador do elenco, o Brian Peck, que levou o Drake para casa quando ele ainda era menor de idade e, segundo os relatos do processo, né, que ele entrou com o processo depois, abusou sexualmente dele de diversas formas possíveis. É muito pesado e é muito triste ver o depoimento do Drake, né, principalmente eu, que, tipo, cresci, né, tendo um crushzinho no Drake, e eu sempre acompanhei ele quando ele virou, né, meio que um popstar, assim, um carinha do rock e tal, porque ele tocava também, né. Então, assim, é muito triste ver esse documentário. Se você já assistiu, se você ainda vai assistir, é muito triste ver no olhar, assim, do Drake, se percebe que ele tem muita dificuldade pra contar isso. Mas apesar de parecer caso isolado, esse dele, o depoimento do Drake trouxe uma percepção de que os executivos da Nickelodeon sabiam desses casos e mantiveram essas pessoas trabalhando lá mesmo assim. É muito revoltante ver isso. E lembrando, gente, que o Dan Schneider, vocês lembram dele? E toda vez que começava um programa na Nickelodeon, aparecia assim, criado por Dan Schneider. E sempre aparecia esse nome, assim, eu decorei esse nome, tipo, até quando eu li aqui no documentário que eles iam falar sobre o Dan Schneider, eu falei assim, nossa, eu lembro desse cara. Só que assim, eu não via muito ele, porque ele aparecia mais nas premiações, assim, né? E aqui no Brasil a gente não tinha muito contato, assim, com a vida pessoal do Dan Schneider. Lá nos Estados Unidos eu acredito que ele era mais conhecido. Mas ele é o criador, ele é, tipo, meio que a mente, assim, de vários programas infantis da Nickelodeon. E ele é o criador de Drake Josh, de iCarly e várias outras séries famosas da Nick. E ele já foi denunciado dezenas de vezes por assédio sexual a menores de idade. Isso tudo trabalhando lá na Nick. E em 2003, o Drake contou para sua mãe o que aconteceu, né? Ele fala isso no documentário, que chegou
momento que ele tava conversando com a mãe dele no telefone, aí ele não aguentou e ele explodiu. Aí ele contou pra mãe dele o que aconteceu e a família dele acionou na hora a polícia, né? Na época é até triste ver também que ele conta que os pais dele estavam separados e a separação aconteceu, né? Não, eles já estavam separados, mas a separação entre o pai do Drake e a separação entre os dois, assim, na relação de pai e filho, aconteceu por causa dessa vida dele dentro da Nickelodeon, da galera que fazia a cabeça dele e tal. Mas na época que ele contou pra mãe, a mãe acionou a polícia, né? E o caso acabou sendo abafado pela mídia, claro, mas em troca, o Brian Peck, que é o que assediou ele, passou 16 anos na prisão. E depois que saiu, ainda trabalhou com crianças na série do Zack and Cody, Gêmeos em Ação. Lembra aquela série da Disney? Eu já não tive muito contato com essa série na época. Por mais horrível e chocante que seja, a coisa fica ainda mais pior, gente, quando ele descobre que o Peck seria um dos 6 funcionários da Nickelodeon que seria condenado pelos mesmos crimes. Aí outros funcionários, como o Jason Hardy, assistente de produção do programa do show da Amanda, também foi preso em 2003 após abuso de uma atriz mirim e ele foi pego em posse de mais de 10 mil fotos e 7 vídeos de crianças em contexto erótico. O Wesley Chanel também foi preso depois de um tempo. Ele foi condenado por abusar sexualmente de um menino ali nas redondezas do estúdio da Nickelodeon, né? E ele até chegou a ser contratado pela Nick, mesmo já tendo sido preso antes por abuso de várias pessoas, assim, em contextos eróticos. E mesmo assim, a Nickelodeon achou que seria super ok contratar esse cara de novo, né, pra trabalhar com crianças. Isso que é o mais, assim, absurdo. E isso dá muita raiva na gente, porque lá na Nickelodeon, gente, só tinha programa com criança e adolescente. Era só programas com a galerinha que era menor de 18. Então, assim, sabe, você admitir acontecer isso e você contratar de novo um cara, sabe, que acabou saindo na mídia, que ele foi preso por causa disso. Depois que ele sai da prisão, você contrata ele de novo. Nossa, sabe, eu não sei, é que na época a mídia, assim, por mais que saísse na mídia, não tinha tanto impacto que tem hoje em dia, né? Porque hoje em dia um cara, acontece isso, sai na mídia, o cara é cancelado pro resto da vida, né? A gente vê o que tá acontecendo agora com os jogadores, né? O Robinho e também o outro lá, que eu esqueci o nome dele agora, mas acabou a carreira deles, né? Como jogador profissional. O Robinho até voltou pro Brasil, tentou, mas daí foi preso de novo, não conseguiu. Então, assim, na época, dá muita raiva a gente ver isso hoje em dia, porque a gente fala assim, meu, eles poderiam ter feito alguma coisa na época, mas na época a mídia, sabe, a galera não tinha tanto essa percepção igual a gente tem hoje, sabe, de não ter medo de cancelar, de falar, enfim, várias coisas. E uma busca mais profunda revela que a Nick contratou mais outros 3 homens que já tinham sido condenados anteriormente por crimes sexuais. Então, você vê que lá eles estavam cagando pra isso. Uma emissora de criança, de programas, né, infantis, estava cagando pra isso. Porque eles contrataram pessoas caras, na verdade, não são nem pessoas, homens, deixar bem claro que são homens, foram condenados anteriormente por crimes sexuais contra menores de idade, né? Isso manda, assim, um número de 6 pessoas condenadas trabalhando com crianças dentro da Nickelodeon. Isso é claro, né, sem contar com o chefão, o Dan Schneider, que eu nem falei dele tanto direito assim, porque tem muita coisa sobre ele, né, e ele já vem sendo acusado por vários ex-atores da Nickelodeon dos mais variados crimes há muitos anos. Então é muita coisa que tem pra falar dele. Esses crimes vão desde assédio moral no ambiente de trabalho até abuso sexual. Então vários funcionários falam no documentário sobre ele abusar, né, assédio moral mesmo, e desgraçar com a saúde mental da galera. Ele era o responsável também por fazer a questão de colocar piadas sexuais de duplo sentido no roteiro de diversas produções e ainda sexualizar personagens infantis, né? Como relatou no documentário a atriz Alexa Nicholas, não sei se estou falando o nome dela direito, da série Zoey 101. Meu, eu adorava essa série e foi muito triste ver ela falando. Ela era tipo assim, vendo o documentário, eu lembrei das cenas e realmente são umas cenas que, nossa, são ridículas, sabe? Tipo, quando eu era criança, eu não tinha, sabe? Eu não via a série com esse olhar, então eu não percebia essas coisas. Mas realmente tinha umas piadinhas muito, muito péssimas, né? Com conotação sexual e tal, e eles sexualizavam pra caramba ela, a Alexa. E, meu, chega uma hora que ela tá falando no documentário e ela começa a chorar, assim, por causa que, assim, nunca aconteceu nada com ela fisicamente, mas ela foi muito, assim, que nem eu falei, desgraçou a saúde mental dela, né? Aí eles mostram várias cenas também
Ariana Grande, que ela tinha, né, um programa na Nick. Nossa, meu, é muito ridículo ver, é muito, sabe, dá muita raiva de ver que que o Dan Schneider colocava umas coisas pra ela gravar, sabe, e ela, tipo, era uma menina de 15 anos, 16 anos, sabe, tipo, é ridículo, dá muita raiva. E daí, quando todos os atores que prestaram depoimento no documentário somaram, né, vários problemas na vida pessoal deles, porque a gente sabe que, né, uma atriz também que eles comentam bastante no documentário é a Amanda Bynes, que a gente sabe que tudo isso que aconteceu com ela, com certeza ela foi abusada, não sei se sexualmente, mas ela foi abusada de várias maneiras, mas ela nunca falou isso pra ninguém, pra mídia, né, nunca, sempre tiveram comentários sobre o que aconteceu no estúdio da Nickelodeon, mas nunca teve o nome dela direto. Mas a gente sabe que depois que ela saiu da Nick, ela, sabe, a vida dela só foi de mal a pior. E até hoje, ela tá aí até hoje, fazendo coisas erradas, já foi presa várias vezes. Não só ela, como vários outros atores da Nickelodeon, né? E hoje em dia a gente vê por que aconteceu, né? Porque alguns se viciaram em drogas, a gente viu, né? Outros pararam de atuar pra sempre. E outros foram até presos pelos mesmos comportamentos predatórios que eles sofreram quando eles eram crianças. Como foi o caso do próprio Drake Bell. Ele foi preso uma época não por fazer nada com uma criança, mas ele tava trocando mensagem, né? Então, tipo assim, nunca foi comprovado que ele fez nada sexualmente com uma criança, com menor de idade, mas ele trocava mensagem e tal, e ele mesmo assumiu isso, ele fala isso no documentário, que ele assumiu isso na época, ele foi preso e ele se arrepende, sabe? Porque ele tava perdido e tal. Gente, é muito triste ver o depoimento dele, né? Dá muita dó que ele passou por tudo aquilo, sabe? Ele passou por tudo aquilo calado, ele demorou muito pra contar pra mãe dele, e eles demoraram muito pra contar pra polícia e pra soltar isso na mídia. Mas eu queria saber de vocês, se vocês já tinham alguma noção sobre todas essas acusações, se vocês já tinham visto na época, né? Vocês assistiam Nickelodeon, acompanhavam, vocês lembram dessas séries que, né, tipo, principalmente Zoey 101, que tinha bastante piadinhas, conotação sexual, né, e tinha bastante, eles sexualizavam muito a atriz principal lá, a Zoey, né, e queria saber se vocês assistiram, se vocês lembram disso, e se vocês ficaram chocados igual eu, após ver tudo isso que saiu. Então comenta com a gente a sua opinião lá no nosso Instagram, ou aqui mesmo nos comentários, né, e não esqueça de seguir a gente, o nosso arroba é Sala Precisa Podcast, e até a próxima.